Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu tive o privilégio, e vocês vão ver também, o privilégio de conversar com Ari Brito, que é um cara incrível, que conhece de tudo e a gente precisa beber desse conhecimento durante uma hora. Então, muito obrigada, Ari. Ele é professor universitário de neurociência, de oratória, de comunicação, de tantas coisas que eu já nem sei. Então, obrigada por você estar aqui. Imagina, uma honra, um prazer, né? Primeiro te conhecer pessoalmente, porque eu já era fã antes, né? E quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz, né? Muito honrado. E vamos lá. O privilégio é meu. Tentar atender a tua audiência. É, muito legal. Então, a gente trabalha muito com neurociência também e tal, e você é um especialista nisso. Então, conta pra gente um pouquinho essa diferença da neurociência, porque a neurociência é uma ciência que está estudando o funcionamento cerebral, mas ela é aplicada em milhares de coisas, né? E quando você trabalha, por exemplo, com comportamento e neurociência, como que a gente pode explicar isso para as pessoas? É até legal, assim, entender, por exemplo, dentro da neurociência, né? Porque basicamente é uma ciência que pesquisa o cérebro. Muitas vezes as pessoas falam, você é neurologista, você é médico? Falando, não. Ou então, você fala de programação neurolinguística, tal, por causa do neuro, né? A neurociência, ela estuda a parte anatômica do cérebro, então tem uma linha de pesquisa da neurociência que estuda a parte anatômica e uma outra que é a parte funcional. Então, assim, a parte funcional, a gente vai tentar entender, né, e pesquisar como que o cérebro se comporta em relação a determinadas atividades, a pensamentos e a emoções. Então, no caso, se você ligar a neurociência, por exemplo, a comportamento, é assim, o que está por trás daquele comportamento, né? Eu gosto muito da psicologia cognitiva comportamental para fazer esse link, que é assim, quando você tem um pensamento, esse pensamento está entrando numa área, por exemplo, pré-frontal, área superior, que é a área mental, tal, do cérebro, né, que a psicologia, por exemplo, trabalha, e aí você tem esses pensamentos que geram determinadas reações emocionais. Sim. Quando você está falando de reações emocionais, aí já envolve, por exemplo, mais o sistema límbico, vai lá na amígdala, sim, e aí então tem uma parte, né, fisiológica ali funcionando. E aí em determinados momentos você vai ter determinados comportamentos que a gente chama de comportamentos reativos, que aí está entrando mais lá na parte mais primitiva do cérebro, aquele que a gente costuma chamar de cérebro reptiliano, né, para quem é da linha ali do cérebro trino. Então, entender como funciona e principalmente com o avanço tecnológico com ressonância magnética funcional, deu uma liberdade para a gente entender, por exemplo, quando você escuta um ruído e aí você estimula, né, um sentido que é o auditivo, mas aí ao mesmo tempo que você tem esse sentido ativado, o teu cérebro também vai ter que dar um significado para aquele som para tentar entender. Então tem áreas do cérebro funcionando o tempo inteiro. Então a gente consegue localizar e com essa compreensão, melhorar a qualidade desses estados, desses processos. E até a pessoa, quando aprende isso, também ela consegue identificar o que está acontecendo com ela. Acho que melhora a autoconsciência, né? Muito. Porque tem os marcadores biológicos que vão aparecendo, e aí ela consegue perceber que aquilo significa medo, ou significa que está ansioso. E porque muitas pessoas não têm essa consciência desses sentimentos até, ou situações que estão passando. Sim. Eu até indo na questão mais basal, assim, né? Uma coisa bem fundamental que às vezes as pessoas esquecem, sabe? E quando você vai lá para os conhecimentos milenares, dos orientais, né? Daquela coisa dos 5.000 anos para trás, e traz hoje um conceito, por exemplo, de mindfulness, né? De atenção plena e tal. Olha só que louco, né? Hoje a gente está indo numa sociedade urbana, indo para academias fazer yoga, fazer pilates, respirar. E assim, a gente esquece, muitas vezes, que a nossa vida depende de duas coisas, e o nosso cérebro também, que é oxigênio e açúcar. Assim, se você não respirar ou você não tiver açúcar no sangue, né, e aí nas células, né, seja glicose, glucose e tal, mas assim, basicamente o cérebro funciona dessa equação entre oxigênio e açúcar, né? Esse é o simples. Então, assim, se você tiver um consumo excessivo de açúcar, por exemplo, e aí uma diminuição de oxigênio, o que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo,
uma obstrução de processos que a gente chama de sinapses da comunicação dos neurônios, que ficam comprometidas e vão afetar áreas importantes no cérebro. Por exemplo, pode afetar uma área que é o sistema límbico, que relaciona as emoções. Então, se por acaso uma pessoa tiver um consumo de um determinado alimento ou uma redução daquele alimento ou tiver uma redução de oxigênio, ela pode, por exemplo, o que a gente chama popularmente de estresse. O que é o estresse? Muitas vezes o estresse que a pessoa está com uma tensão emocional ou um burnout, um excesso de pensamento, é por quê? Porque ela não está com uma qualidade significativa de oxigênio no cérebro. E aí você fala assim, peraí, você está dizendo que uma pessoa pode estar com burnout, pode estar com estresse ou até depressão por uma falta de qualidade de oxigênio no cérebro. Então aí, de repente, tem um monte de pessoas de 5.000 anos atrás, tipo, pega lá um cara, né, oriental que falava, vamos respirar antes de tomar decisões. E aí, assim, o que ele está falando quando ele fala isso? Neurociência. E é incrível essa coisa que você colocou, né? Outro dia até tive um bate-papo aqui também com essa coisa de nutrição. Como que a comida, né? A qualidade da tua alimentação. Porque hoje em dia todo mundo fala, não come isso, não come aquilo, então tira o açúcar. Bom, tem até as dietas cetogênicas que é sem nenhuma. E aí, como é que funciona todas essas coisas, né? Com o cérebro, para poder... a pessoa tem que ter muita clareza. E você tem muitas especialidades. E a maioria das pessoas não conhecem essas multidisciplinaridades para poder fazer essa interpretação. Nem todo mundo é privilegiado, assim, que nem você, conhece de tudo, né? Não é privilégio, né? Assim, é o estudo, né? É estudar, né? Eu acho que, assim, né? Tem uma coisa que até o Joel J fala, essa coisa que ele trabalha muito performance, a questão da procrastinação, talvez seja o nome hoje que todo mundo conhece, assim, ligado a esse tema, né? Mas, assim, se você for pensar... a gente fala de uma qualidade de vida que é uma qualidade respiratória e uma qualidade nutricional. Então, assim, se você pegar certos alimentos e você sabe que aquele alimento ele prejudica, ele causa inflamação, e aí você imagina, poxa, eu consumo carne, né? E aqui eu não vou fazer uma defesa vegana nem vegetariana, mas assim, a gente sabe que carnes, né, elas têm proteína, então são importantes para uma dieta, mas elas também trazem um monte de prejuízos. Então, assim, não é deixar de comer um alimento, mas é o equilíbrio nesses alimentos. Então, do ponto de vista nutricional, todo mundo sabe disso. É uma equação. Só que muitas vezes não tem ninguém falando da oxigenação. E para mim, por exemplo, eu gosto de pensar assim, né? Se você fala, eu trabalho, né? Sou neurocientista comportamental, mas na prática eu sou um neurocientista oxigênio. Sabe, para mim, quando eu vou fazer um treinamento, quando eu aplico uma dinâmica em sala de aula ou numa vivência, eu costumo dizer que tudo está relacionado à respiração. Por exemplo, um transe, para quem trabalha com hipnoterapia, é respiração. Se for na hipnose, por exemplo, principalmente a ericksoniana, né, que trabalha bastante curas relacionadas a traumas emocionais, é você estimular a respiração dessa pessoa para poder buscar resultados. Se você não respirar, por exemplo, você não consegue alcançar a hipnose. Então, assim, eu vou colocar uma pessoa em transe se ela respeitar a respiração. A mesma coisa no Pilates, então, ir para lá, para a questão física. Se eu for num estúdio de Pilates e eu não fizer a respiração pelo diafragma, ou seja, se eu não conseguir melhorar a minha qualidade respiratória, não adianta nada eu estar fazendo aquelas repetições, porque eu simplesmente vou estar fazendo ativação. A mesma coisa de yoga. Eu vou lá numa aula de yoga, eu vou fazer aquelas repetições, vou fazer aqueles exercícios que, na verdade, estão preparando o teu corpo físico para você se relacionar com o teu eu superior ou com alguma força divina, e aí entra a questão da saúde espiritual, e aí eu fico pensando, poxa, como que eu vou falar de inteligência espiritual e escrever livros, e as pessoas vão ler meus artigos sobre a força da gratidão, lá, por exemplo, na psicologia positiva, se de repente eu não entender o que significa a gratidão no meu cérebro. E aí, quando eu falo para uma pessoa, alinha a gratidão, eu estou falando para ela ter atenção plena na respiração. As pessoas que vivem em gratidão, que tem um estado contemplativo, que tem uma qualidade de vida melhor, elas respiram diferente. E quando você pega uma pessoa na tua frente, que você vai atender, que está lá com uma respiração super ofegante, pupila dilatada, está com o cardio lá em cima, essa pessoa está respirando todo errado, diafragma totalmente errado, e aí eu fico imaginando assim, poxa, essa pessoa precisa fazer terapia? Essa pessoa precisa passar por hipnose, essa pessoa precisa fazer um processo de regressão. Existem várias técnicas para isso, mas de repente eu posso falar para ela o seguinte, você já pensou em fazer um exercício respiratório?
E aí, de repente, a própria respiração dela, e isso, independente de acompanhar com meditação e yoga, tal, simplesmente a respiração faz com que ela consiga regular aquela emoção. Por isso que quando a gente pensa no sistema límbico, que é, em geral, ligado à questão das emoções, a gente fala muito assim, poxa, o sistema límbico produz dopamina, né? O estômago, o sistema digestório produz serotonina, a gente tem lá felicidade, dopamina, ocitocina, endorfinas, aí de repente eu falo assim, poxa, mas eu fazendo atividade física, eu melhoro a minha respiração e produzo endorfina, e aí eu posso ser feliz fazendo atividade física. E aí, assim, precisa fazer terapia? Claro, é interessante fazer, mas de repente a tua saúde física vai impactar na tua saúde mental. Porque a coisa é tudo interligada. E quem falava isso? Os filósofos há milhares de anos lá atrás. E eles não eram neurocientistas. Mas aí eles tinham umas hipóteses que hoje a gente consegue comprovar. Sim, e aí o legal da neurociência... Que é mais incrível ainda, né? Eu acho que o mais legal da ressonância magnética funcional é isso, assim, porque talvez o que faltasse para a gente confirmar alguns achados era justamente ter aquela comprovação, porque nós ocidentais precisamos ver, né, aquele conceito de São Tomé, eu preciso ver para crer. Então, assim, quando você fala que existem neurônios no coração, existem neurônios no intestino, aí você fala assim, poxa, o segundo cérebro é o intestino. Aí por quê? Porque ele ajuda, por exemplo, na produção de dopamina, serotonina e tal, e assim, dependendo da tua alimentação, você vai estar mais tenso ou menos tenso. E aí, então, se por acaso você está buscando a felicidade, você tem que começar a olhar também para esse cérebro, que é hoje considerado o segundo cérebro. E isso só foi possível com a ressonância magnética funcional. Então, a gente entender, por exemplo, eu tenho até o Nação Dopamina, né, que é bacana, né, que fala um pouco sobre essa coisa da dependência que a gente tem desse prazer imediato que a sociedade criou, né, dos videogames, das telas e tudo mais. Mas se a gente for estudar neurociência, o sistema de recompensa, né, o sistema dopaminérgico, né, que é isso, faz parte do ser humano. A gente busca o tempo inteiro reconhecimento. Eu estou trabalhando numa organização e eu quero que meu chefe me reconheça, quero que a empresa me reconheça. Se eu estiver ganhando bem, mas não for reconhecido, eu vou para um lugar que eu ganho menos, mas lá eu tenho reconhecimento, que é o que tem acontecido no mundo organizacional hoje em dia. Então, assim, se eu coloco neurociência nisso que está acontecendo, eu consigo entender melhor, por exemplo, como executivo, que, na verdade, eu tenho que começar a perceber o que produz dopamina nesses meus colaboradores. E aí eu começo, então, a criar um ambiente, né, como alguns falam, essa jornada do empregado, né, de fazer uma entrada e uma permanência para eu reter talentos. E isso está tudo ligado, por exemplo, ao sistema límbico do cérebro. Então, assim, poxa, um executivo hoje precisa entender neurociência? Não, mas pode te contratar, pode ter uma consultoria, pode ter pessoas que entendam isso para poder dar aplicação disso e não simplesmente falar, agora eu sou um executivo que conheço neurociência. Porque eu posso fazer pós-graduação em neurociência e não representar absolutamente nada na tua vida. Agora, se eu entender o que a neurociência traz para o mundo dos negócios, eu vou entender, por exemplo, gatilhos mentais lá na psicologia do consumidor, entender o que faz com que uma pessoa compre ou não compre o meu produto. E isso, por exemplo, para quem está escalando, para quem está querendo ter um negócio próspero, é fundamental. Então, assim, eu poderia dizer que hoje neurociência, como um tempo atrás estudar direito era fundamental, hoje neurociência é importante por causa disso. Se a gente pensar no autoconhecimento, como é que você incluiria a questão da neurociência? Então, o autoconhecimento, assim, é uma coisa que como eu falei, né, neurociência é uma base, é a pesquisa disso. Aí, assim, vamos pesquisar o autoconhecimento. Aí, o que acontece no autoconhecimento? Aí, eu gosto da psicologia positiva nessa hora lá do Seligman. O Seligman coloca que a autorrealização, e aí, portanto, a autorrealização seria o auge da cadeia alimentar. A gente tem lá a pirâmide das necessidades Maslow, né? Então, eu tenho as necessidades mais primárias, depois segurança, autoestima, social autoestima, até chegar à autorrealização. Para essa pessoa estar autorrealizada, ela precisa preencher algumas coisas que estão diretamente ligadas, por exemplo, à dopamina. Então, quando eu falava de autorrealização, né, então tem lá o PERMA, né, tipo, engajamento, né, valores, tudo isso funciona como no cérebro. Então, entender o porquê que isso é importante para o meu funcionário ou para o meu colaborador é que faz eu pesquisar neurociência. E não assim, agora que eu tenho neurociência, eu vou fazer diferente. É porque eu tenho que entender que
eu com um colaborador autorrealizado, ou seja, ele alinhado com o propósito dele, alinhado com o propósito da minha empresa, ou mais que isso, trabalhar numa organização que tenha propósito e que esteja alinhado aos meus propósitos, isso gera dopamina. E aí é o que na psicologia positiva a gente chama de flow. É quando eu tenho competências ligadas aos meus desafios. Ou seja, eu posso dar desafios para esse meu colaborador e ele vai estar engajado, ele vai estar feliz de estar fazendo aquilo, porque ele tem competências suficientes, ele não vai estar estressado nem entediado, porque ele está em flow. E o flow, o que é no cérebro? É quando você está num estágio que você produz por conta própria essa dopamina. Ou seja, todos os dias eu acordo autorrealizado, eu acordo feliz, contemplando, né? Porque as características de uma pessoa autorrealizada, uma pessoa que vê beleza em tudo, né? Nas pessoas, mas nos lugares e tal. E aí essa pessoa fala assim, poxa, eu vou trabalhar aqui porque eu adoro o que eu faço e essa empresa entende o que realmente eu estou entregando. E isso é tudo de bom. Eu gostaria de pensar que se todos os empresários, todos os executivos tivessem uma equipe toda em flow, a gente tinha uma produtividade muito maior. Mas tem várias coisas individuais, né, que causam também uma descompensação desse flow, porque as pessoas é dinâmico, né, e elas Sim. têm uma relação externa, né, que ela não vive sozinha, né? Sim, sim. Então tem Nós coisas somos seres relacionais. Então eu acho que me lembrou aquela música do John Lennon, né, de sonhar, do mundo melhor, mas eu acho que isso daí idealmente seria legal, mas eu não sei se ele... Aí talvez entre nessa questão que você falou do autoconhecimento. Por isso que eu tiraria a neurociência, trazer mais para o campo da psicologia mesmo, né, do autoconhecimento, que assim, quando você tem uma pessoa que está nessa jornada do autoconhecimento, aí ela começa a olhar, aí de novo entra lá Mihaly, alguns autores que colocam que é essa coisa assim, sabe? Você tem uma intenção, mas o teu meio influencia muito pouco, a tua intenção é muito mais forte, que ele coloca até num gráfico que é assim, né, 40% intenção, 10% meio, 50% os pais. Então, se você vai fazer uma jornada, e aí, por exemplo, você pega um colaborador numa organização que tem um trauma de infância, por exemplo, foi uma pessoa que foi molestada ou que vivia reprimido, óbvio que essas questões internas vão influenciar no desempenho. Então, às vezes você fala assim, poxa, por que você procrastina? Aí assim, a Adriana não procrastina, mas por que a Adriana não procrastina? E por que o Ari procrastina? Aí a gente vai olhar que de repente o Ari procrastina porque assim, ele já poderia estar maior na carreira dele, só que ele tem valores familiares tão próximos, ele acredita que a família dele é tão mais importante do que a carreira dele, que ele, por exemplo, fica sabotando quando ele vai crescer. Então, ele se auto-sabota. Então, ele é um colaborador que ele vai até a página 2. Quando vai para 3, ele não vai, porque aí ele vai ter que viajar, ele vai ter que ter outras responsabilidades, e ele foi sempre o que foi cuidado pela família. E aí, então, esse é um modelo comportamental que tem a ver com, por exemplo, a psicologia transpessoal, tem a ver com o que ele viveu durante a vida dele. E aí não tem nada a ver com os 10% da organização do meio que ele vive. Não. Então ele pode estar numa empresa incrível e ele não crescer, não porque a empresa não está dando condições. Ao contrário, a empresa até está dando lenha para ele, mas ele não está se desenvolvendo. E por quê? Porque de repente ele está querendo honrar os pais. E aí, assim, uma forma de honrar os pais é ficar próximo dos pais, porque eu tenho que cuidar dos meus pais, e aí eu não vou crescer, porque senão eu vou ter que viajar mais e eu não posso deixar de cuidar dos meus pais. Eu conheço um caso exatamente assim, que a pessoa teve, acho que 2 ou 3 oportunidades de morar fora, de ter uma experiência internacional, foi convidado e não aceitou para continuar perto da família. E aí, de novo, onde entra o autoconhecimento? Se você for fazer um trabalho e essa pessoa seria um ótimo cliente, por exemplo, para um processo terapêutico, ele vai procurar um psicólogo, um profissional, que vai fazer um trabalho de empoderamento dele, de entender que, por exemplo, ele pode ressignificar esses valores que impedem, porque ele não está rompendo com a família, ao contrário, a família vai ter orgulho se ele seguir em frente, só que não adianta eu falar para ele, eu preciso passar por um processo terapêutico que demora um período, e aí por isso que tem que ter ajuda profissional, porque ele, por conta própria, ele não consegue mudar isso, porque, de novo, está dentro dos princípios e valores. Inclusive, entra na questão do sistema de crenças e tal. Então, assim, ele acredita que se ele sair, ele vai estar traindo os pais. E aí, isso então, não é tão consciente, né? Não é consciente. Mas, na verdade, tem uma questão de tipo assim, como eu coloco como valores, aí quando você coloca como valores, parece que dá uma desculpa perfeita, né? Sim. E aí, vamos lá para a neurociência. Aonde que entra a neurociência nesse campo? Porque aí eu vou entrar, por exemplo, no cérebro reptiliano, e aí na amígdala, e diz o seguinte, que toda vez que você tem um processo que entra na questão interna, que é,
poxa, vai mudar uma crença minha, aí o cérebro, e é uma coisa que tem gente que odeia isso, mas infelizmente é uma realidade, o nosso cérebro é feito para economizar a energia do corpo, economizar a nossa energia. Sim, por isso Então, que ele assim, resiste à é a mudança. zona de conforto. Então, assim, se você tem um hábito e ele já se habituou com aquele hábito, tá tudo certo, entendeu? Então, se você falar assim, olha, agora eu vou morar lá fora, ou então eu vou me afastar dos meus pais, aí o cérebro começa a produzir medo, e aí aquela coisa que a gente às vezes fala, né, do sequestro da amígdala, de repente, assim, você fica completamente travado. Então, assim, não é uma hipótese sair, né? Não existe essa hipótese. Que para todo mundo é uma hipótese. Poxa, como assim esse cara não foi promovido? Como assim esse cara não está fazendo o sucesso que ele poderia fazer? Ele é extremamente capaz, mas ele não vai porque o limite dele tá lá na amígdala. E aí, então, entender isso, entender, por exemplo, o cérebro reptiliano, que faz com que, por uma questão de sobrevivência, ele não dê um passo maior do que ele poderia dar. E isso realmente é uma questão que a gente vê o tempo inteiro nas organizações. Não só nas organizações, hoje de manhã, teve um exemplo, eles mudaram umas ruas de direção perto da minha casa. E aí, eu fui num lugar aqui perto de casa e as pessoas reclamando que eles estavam fazendo um abaixo-assinado porque eles não queriam a mudança da coisa. E assim, qualquer mudança, as pessoas resistem naturalmente, porque elas vão ter que repensar o caminho que elas vão fazer, elas vão ter que rever outras coisas, que é um desconforto, que é exatamente o que você falou. Sim. O cérebro resiste à mudança, Sim. mesmo nessas pequenas coisas. Então, aí eu perguntei, mas escuta, vocês não estão indo mais rápido por essa rua? Ah, estamos. Não está facilitando chegar? Tá. Então, para que a resistência? Sim. É tão engraçado isso, né? Que as pessoas não questionam. E não questionam por quê? Porque a resistência está diretamente ligada ao reptiliano. Porque assim, se você for para a área superior, que é a área do pensamento, o campo das ideias, óbvio que se você colocar no papel, é muito mais prático isso do que aquilo. Por isso que eu sempre gosto de pensar, quando a gente fala de mindset, né? Muitas vezes no campo dos treinamentos, para mim o verdadeiro mindset é quando você pega uma preocupação e transforma em problemas. Porque assim, a gente conhece executivos, né? E a gente já teve a oportunidade de conhecer grandes executivos, né, mundiais, assim, né, do planeta que assim, tem muitos problemas, né? Um grande executivo tem grandes problemas para resolver. Diria até que quando você cresce, você percebe que você está crescendo quando você tem problemas maiores que você estava acostumado a resolver. Só que assim, essas pessoas têm que colocar atenção plena no problema e buscar solução. Nós somos craques em soluções. O cérebro, por incrível que pareça, quando ele tem uma preocupação, ele não resolve porque fica na área mental. E aí, às vezes, eu vou buscar uma solução e para buscar a solução de um problema, eu preciso usar as três partes, todas as partes. Às vezes as pessoas acham assim, a solução está na mente, né? Tá na ideia. E às vezes a solução está no faro, está no sentido olfativo, de eu sentir se eu posso ir ou não posso ir. Só que a gente acaba não ativando o nosso olfato. Os animais, por exemplo, têm um faro incrível e eles pressentem se tem perigo ou não. E a gente tem um olfato incrível, a gente não usa. A gente não enxerga o que a gente está vendo na nossa frente. Verdade. Né? Então, quando a gente fala de atenção plena e os sentidos, tem um pouco essa questão. Então, no final das contas, um executivo, muitas vezes, ele não entende por que aquele colaborador não está indo para frente, sendo que ele está dando todas as condições, mas ele não faz essa jornada ou não oferece essa jornada de autoconhecimento para os colaboradores. Porque todas as empresas que eu conheci e que têm experiências onde os profissionais de RH colocam as soft skills ou human skills como uma competência importante para trabalhar, né? E aí a gente está falando do autoconhecimento dentro dessa linha do people skills ou do human skills, é que a gente vai ter pessoas que efetivamente vão conseguir ir além do que elas estavam preparadas, se for pensar pelo hard skills. Né? E aí tem aquela coisa que quem é do RH sabe, né? Que assim, as pessoas são contratadas pelos hard skills, mas são demitidas pelos soft skills. Então assim, isso é básico do básico. Significa que as pessoas saem por causa das suas atitudes e entram por causa das suas capacidades. Então eu tenho uma capacidade muito boa de fazer determinada coisa, só que de repente minha atitude não é coerente com aquilo que eu estava fazendo. Eu fiquei agora aqui com curiosidade quando você falou, por exemplo, a gente tem o ciclo da mudança, né, que a gente está falando de resistência. A gente tem o ciclo da mudança. Uma das primeiras partes do ciclo da mudança é que a pessoa, às vezes, ela não consegue ter aceitação de que alguma coisa mudou, né? Ela nega, ela tem a negação de que aquilo aconteceu. Sim. E aí tem todas as outras fases. O que acontece no cérebro, se é possível falar isso?
que acontece nestas fases para que ela vai passando de... Porque se você pensar, são 5 fases, assim, tem autores que põem 7 e tal, 7, mas vamos pensar 5 básicas aqui. Só na última é que ela vai para aceitação de fato e começa a mudar. Então, ela tem 4 que ela está... Eu gosto de pensar, aí nesse momento eu acho que o cérebro trino é bem instrutivo para isso, que é aquela coisa do neocórtex, do sistema límbico e do reptiliano, assim, porque tem um determinado momento que você precisa colocar consciência naquilo. Sim, fato. Né? E aí, assim, o reptiliano, ele parte do princípio que se você for sofrer, ele não vai querer colocar consciência. Ou seja, ele vai gerar uma objeção e uma resistência para você colocar consciência. Não é fácil falar assim, por exemplo, agora recentemente num treinamento, teve um senhor que de um relacionamento de 50 anos, perdeu a esposa com câncer e tal, e ficou viúvo. Aí Esse é um caso ótimo, vamos usar esse modelo. Aí você fala, por exemplo, né, poxa, como que eu vou viver a partir de agora, sendo que a minha vida foi embora, né? Sim, porque a claro. esposa dele era a vida dele, tinha um relacionamento ótimo. Aí assim, vamos lá. O reptiliano, eu não quero sofrer, eu não quero pensar sobre isso. Então, assim, eu vou ficar... A negação. A negação. Então, eu vou ficar resistindo a ter consciência disso, porque esse é o problema. Porque o último estágio, se a gente for pensar dentro do cérebro trino, seria colocar o córtex para funcionar nessa área. Sim. Só que, assim, se você for fazer terapia, por exemplo, num caso desse de luto, provavelmente a pessoa vai falar assim para você, aceita o luto, né? Você vai ter que aceitar para depois, num determinado momento, ressignificar isso e ver que você ainda tem uma vida pela frente. Só que, em geral, as pessoas que caem nessa coisa da zona de conforto, que é uma zona de conforto e é justificável pelo sofrimento, aí é a empatia humana, né? Poxa, esse cara 50 anos com a esposa, eu não consigo imaginar como que é isso. Aí entra neurônios espelho. Meus neurônios espelhos começam a reproduzir o sofrimento dele. Então eu me sinto no lugar dele, né, faço essa emulação e penso, nossa, esse cara deve estar sofrendo muito. Então, o próprio terapeuta, o próprio profissional, em geral, vai entender que essa pessoa precisa passar pelo processo de sofrimento e as pessoas em volta entendem isso. Só que como isso joga a pessoa para uma zona de conforto, ou seja, a partir do momento que ela não aceita e ela não quer aceitar porque ela está numa posição de ser protegida como vítima, o que acontece? Ela vai ficar naquela zona de conforto o tempo que der. Então, ela vai ficar 2, 3 anos no luto. O que a gente precisa colocar consciência nisso não é eliminar o sistema límbico, é entender o seguinte, que todo pensamento gera reações emocionais. Então, assim, eu pensar na minha esposa traz uma memória que me gera uma reação emocional. Tem que mudar o meu pensamento. Eu preciso mudar meu mindset. Então, assim, eu preciso começar a trabalhar, e por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem sozinhas, porque precisam passar por um processo terapêutico, e aí com a ajuda de um profissional. Para quê? Porque quando eu procurar um psicólogo, por exemplo, ou em alguns momentos um psiquiatra, quando está um pouco mais crônico e aí precisa ajudar, por exemplo, eu não estou conseguindo produzir dopamina por conta própria, eu não estou conseguindo me emocionar. Aí, de repente, eu preciso trabalhar um remédio, eu preciso entrar com medicamento, né? Então, assim, é um determinado momento que eu tenho que... Aí o profissional tem que analisar para ver como que essa pessoa está, em que estágio está, e esse reptiliano está também, para, de repente, ela não ter reação. Então, se ela não está reagindo, que ela está no esquadro, por exemplo, de total depressão, eu não posso simplesmente chegar e falar, poxa, não fica assim. Não, claro que Porque não. Se eu falar para ela, a morte é natural, poxa, todo mundo vai, né? Que aí seria a vizinha falando com ele, óbvio que ele vai ficar pior ainda. Porque ele vai falar, é verdade, então eu vou tirar minha própria vida. Que é o que acaba acontecendo, às vezes, nos relacionamentos muito duradouros. E é muito comum as pessoas morrerem logo depois. Logo depois. E por quê? Porque, por incrível que pareça, uma coisa que é bem bacana de pensar é que o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, também é responsável pelo nosso sistema imunológico. Sem dúvida. Então, se por acaso uma pessoa tiver num nível de tristeza que ela não consegue nem sentir nada, significa que a imunidade dela está totalmente desligada. Ela vai morrer de inanição, ela vai morrer de anemia, ela vai morrer... Se ela se cortar, ela não cicatriza. E aí, então... O luto não é uma questão simplesmente de falar, olha, poxa, esse sofrimento vai passar. É entender o que significa esse sofrimento para a vida dessa pessoa. E aí, de novo, entra neurônios espelho. Entender, fazendo uma projeção, entender assim, que na verdade não é a questão de negação, aceitação ou resistência. A questão é que, por incrível que pareça, por mais duro que seja falando assim, é uma zona de conforto também. Então, assim, como que eu tiro essa pessoa da zona de conforto dela, sendo que ela entrou numa zona de conforto pelo lado negativo? Porque tem gente que entra na zona de conforto assim, aqui tá bacana.
No caso dela, entrou por causa da tristeza. Então, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar esses pensamentos. E é contraditório, né? Como zona de conforto da tristeza, né? Mas, assim, por incrível que pareça, né? Se você pegar o triângulo dramático de Karpman, por exemplo, aí você olhar lá, por exemplo, para a vítima, né? Muitas vezes ela fica numa... Eu gosto também de pensar no cérebro reativo, que também funciona um pouco assim, que é você ficar assim, poxa, eu ficava doente e meu pai não ia trabalhar. Né? Aí eu ficava doente e as pessoas ficavam ao meu redor. Aí agora a pessoa que eu mais amo sumiu. Como que eu vou fazer? Eu não consigo fazer ela voltar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pro vítima para poder ter todas as pessoas me dando atenção, porque aí pelo menos eu tenho a atenção das pessoas. Veja, essa pessoa em depressão, ela tá invisível. É que eu costumo falar, depressão, a maior causa da depressão é a invisibilidade. A pessoa não tá se vendo no espelho, ela tá num grau de tristeza enorme. No momento que ela, vítima, as pessoas começam a dar atenção para ela, ela começa a ser reconhecida. Aí começa então a produção de dopamina, porque a dopamina está diretamente ligada ao reconhecimento. Então, o que eu preciso fazer terapeuticamente quando uma pessoa está nesse estágio é oferecer visibilidade para essa pessoa e reconhecimento. Então, eu pego, por exemplo, esse exemplo que eu citei desse carioca, né, que fez lá o treinamento com a gente, que ele estava num processo de invisibilidade, sofrendo, tanto que ele veio do Rio para São Paulo para fazer um treinamento, porque ele estava realmente passando por esse problema, e assim, já tinha feito várias outras coisas para tentar resolver, e o que aconteceu? Ele ganhou visibilidade, ele ganhou reconhecimento. Então ele entrou de um jeito e saiu totalmente animado, diferente. E assim, mas um treinamento de um final de semana, uma vivência vai mudar a vida dele? Não, mas serve como catalisador, gatilho, para mudar agora o processo terapêutico, porque quando ele voltar para a terapia dele, agora, quando ele voltar para a cura dele, ele vai entender que a gente está falando do ponto de vista biológico de dopamina. Ou seja, ele precisa fazer coisas para reconhecer. No momento que a filha dele reconheceu ele, e aí ele falou, poxa, mas eu tenho minha filha, aí tem a neta, aí ele sai da invisibilidade, ele entrou num processo de cura. Aí ele colocou consciência a partir de agora. E aí então ele está preparado para curar. Que legal. Porque, na verdade, quando você pensa na dor, né, que a pessoa está sentindo, ela tem todos nós, né, temos um medo de sentir essa dor. Sim. E quando você vê a pessoa sentindo dor, a gente acaba mexendo com os aspectos individuais de cada um quando você vê. Sim. Porque daí tem as fantasias que são projetadas em cima disso. Sim. E aí, para cada pessoa desperta. Então, tem pessoas que vão conseguir dar atenção e tem pessoas que vão ter o oposto. Sim. Porque isso vai mobilizar coisas nelas que elas não querem lidar também. Sim. Sim. Acontece, por exemplo, uma situação que já aconteceu também com pessoas que passaram por mim, né? De perder filho. Isso daí deve ser uma tragédia. E aí se sentiu culpada, né? Então, assim, se sentiu responsável por essa perda. Veja, a dor é grande. Eu não posso nem imaginar. Então, é algo que realmente até para empatia é difícil você imaginar, mas você pensa assim, isso existe. Aí a mãe perdeu, né, os pais. O que aconteceu? O casal se separa logo depois, porque aí vem a questão da crise da responsabilidade, e aí automaticamente os dois estão sentindo culpa, um não consegue olhar para o outro, então existe uma rejeição enorme, e esse é um processo inconsciente, porque assim, conscientemente eles conseguiriam superar se eles ficassem juntos, eles se separam completamente, bem comum isso. E aí cada um vai para um lado, em geral um dos dois, e particularmente a mãe, acaba sentindo mais culpa, ela fica invisível num processo de depressão gigante, e aí o que vai acontecer? Ela vai ficar nesse processo até ter um novo filho. Então, assim, se ela não engravidar nunca mais, ela vai ficar num processo de depressão, um processo de invisibilidade por muitos, muitos anos. A não ser que aconteça alguma coisa, uma experiência, por exemplo, até terapêutica, de encontrar um profissional acertado, assim, que fale, olha, vamos por esse caminho. Por quê? Porque, de novo, enquanto tiver culpa, e aí eu gosto da pirâmide de Maslow, que a gente estava falando, da autorrealização e tal, quando a gente fala que uma pessoa vive em gratidão, é porque, assim, eu não estou agradecendo por causa da oportunidade que você está me dando de eu falar com os teus ouvintes. Eu estou falando de gratidão porque eu sou grato, entende? Eu estou aqui e eu tenho gratidão por estar aqui agora, por eu ser quem eu sou. E aí, então, o processo de gratidão, ele passa pelo amor, passa pelo perdão para entrar na gratidão. E aí, vamos lá, enquanto você não amar, se você não se amar, você não consegue amar ninguém. E aí, como essa pessoa, ela amava o filho, né? É um amor incondicional. E aí, ela não consegue se perdoar, ela não vai conseguir superar. Mas mesmo que ela não tenha a questão da culpa, que seja uma fatalidade, é uma dor
inexplicável. Enorme, mas a culpa sempre vai existir. Assim, dos pais, quando é essa coisa, porque existe também a cultura, né? Tipo, porque o que assim, que eu poderia ter quebrou a feito? fila, né? Poxa, o normal os pais, os avós, Ai, depois os pais, nossa os filhos. Senhora. Então, quando quebra, também é essa coisa do merecimento, né? Porque entra a questão de injustiça. Eu não consigo viver em gratidão se eu não perdoar. E o perdão mais difícil que existe é o auto-perdão. E o amor mais difícil que tem é o auto-amor. Quando você conhece uma pessoa que se ama, ela não depende do outro, ela vai te entregar 100% de amor. Então, por exemplo, nos relacionamentos de casais, por exemplo, quando você se ama, você entrega um amor que é incrível. Assim, o outro fala, meu, é incrível a relação com essa pessoa. Filhos, a mesma coisa. Então, quando uma mãe não se ama, ela projeta o amor dela todo naquele filho, e aí aquele filho vai embora, ela não consegue se amar, porque o amor que ela tinha era por aquele filho. O que eu preciso trabalhar é ressignificar para ela começar a amar ela mesma. Quando ela começa a se amar, aí ela perdoa, e aí ela vive em gratidão, e aí então esse clique. Por isso que a psicologia positiva é bem bacana nesse sentido. Não estou aqui defendendo a positiva, mas eu acho que é legal de ver esse raciocínio do Seligman, porque de repente tem uma pessoa que só precisa se amar para perdoar a perda da filha. Porque enquanto ela ficar assim, poxa, eu não merecia isso, minha filha não merecia isso, ela não tá se amando. Ela tá se odiando. E aí a raiva, o ódio e tal é cortisol, né? Aí de novo entra a neurociência. E abaixa a imunidade. Aí abaixa a imunidade, ela vai ter um monte de doença. Provavelmente essa mulher, numa relação Vai crônica, somatizar. vai somatizar e aí vai ter doença autoimune, que pode ser um câncer. Então, assim, quando a gente fala, né, dos sofrimentos, eu gosto de pensar assim, quando você tem câncer, por exemplo, ou uma doença autoimune, mas o câncer é mais popular, quando você fala de câncer, por exemplo, é o quê? Uma pessoa que cuidava do filho e aí tem que ficar doente para se cuidar. E aí essa mulher, ela tinha o amor pela filha que perdeu, ou pelo filho, e aí ela não consegue se amar. Aí quando tem uma doença dessa, autoimune, é o corpo tentando fazer ela se curar. Porque aí quando ela tem esse câncer, ela vai se cuidar e aí ela acorda para a vida e fala assim, meu, quase eu perdi minha vida. E aí ela começa a viver porque a partir daquele câncer, ela vai se amar. Então se você vê depoimentos de pessoas que tiveram câncer, particularmente de mama, que é mais popular, mas todos eles, você vai perceber que são pessoas que cuidavam muito dos outros, amavam muito para fora e não se amavam. E o câncer veio em geral para curar, que é o que o Fernando de Freitas fala que são as doenças que curam, que eu acho muito bacana de pensar dessa forma. Que é aquele livro A Doença como Caminho. Doença como caminho. Então quando você pensa, por exemplo, na trilha ali da psicologia positiva, é pensar o seguinte, poxa, como que eu vou fazer como terapia? Como que eu vou pegar um parente, um amigo que está perdido? Eu preciso, eu tenho que substituir, vai amar, não sei o que e tal. Não, precisa fazer essa jornada para dentro, assim, aí entra o autoconhecimento. Você lembra daquela roda das emoções do Robert Plutnik, né? Que ele fala que para você ter amor, você precisa ter aceitação e serenidade, tem que estar calmo o ambiente, mas né? principalmente aceitação. Né? Porque, assim, em geral, as pessoas... Aí entra de novo a questão da infância, né? Então, assim, as pessoas que ouviram... Eu falo muito na oratória. As pessoas que ficam, você não faz nada que presta, você isso, você aquilo, tal. Ficaram a infância inteira ouvindo isso. Aí tá lá um cérebro reativo. Aí a pessoa cresce, ela vira um adulto que não vai fazer nada que presta. Quando ela começa a fazer alguma coisa que presta, ela se auto-sabota porque ela tem que honrar aquele discurso do pai. Tem que ter lealdade aos pais. Lealdade aos pais. Então eu preciso me aceitar e assim, independente dos discursos todos que eu vi ao longo da minha vida, eu vou me aceitar. Falar assim, vamos lá, vamos fazer isso. Eu acho que falar de lealdade aos pais seria um podcast maravilhoso inteiro só sobre isso. Porque como que as pessoas, em função da lealdade que elas têm, que é uma coisa tão louca, né? Que elas fazem coisas horríveis para si mesmas, achando que elas estão sendo leais e estão conectadas aos pais. E o que é mais autossabotagem. O que é mais incrível desses processos é que às vezes a gente fica com a ideia assim: mas eu não me dava bem com os meus pais, e aí então isso não vale para mim. E justamente por você ter conflitos com os teus pais é que você é mais leal a esse modelo. Por incrível que pareça. Porque a gente fica pensando, poxa, eu me dou muito bem com a minha mãe, me dou muito bem com meu pai, então eu vou honrar eles, então eles influenciam o tempo inteiro. Não, eu não falo com a minha mãe, não falo com meu pai, e isso reflete totalmente, porque assim, a minha objeção aos processos de relações interpessoais, por exemplo, que aí entra a ocitocina, entra outros processos, inclusive químicos, acabam ficando limitados porque o tempo inteiro eu estou reproduzindo aquele modelo de refutei os pais e vou refutar todo mundo que está na minha volta.
É muito legal isso, né? Muito. É muito libertador. Sou apaixonado por isso, né? Acho que deu pra perceber, né? Deu. Quem tá vendo ali no vídeo não vai ver o brilho nos olhos, né? Aqui do contato, mas é importante. Bom, e aí eu vou tocar no assunto, né? Do teu TEDx. Que eu acho que, assim, eu acredito muito que as escolhas que a gente faz na vida e que dão a paixão que a gente dá, elas têm uma ligação com as nossas questões também, com as nossas superações, né? Sim. Isso acontece comigo também, acontece com a maioria das pessoas. E tem um autor chamado Boroslavski que ele falava que a escolha da profissão, né, é a intenção de reparar um objeto interno danificado. E eu acredito muito nisso. E tem muito a ver, lógico. Tem muito a ver. Então, assim, a gente tem... Tanto é que é comum, por exemplo, uma pessoa que sofreu alguma coisa passar a doar... É só ir na faculdade de psicologia e ver a quantidade de pessoas que foram, né, molestadas ou que sofreram pressões e diversos tipos de abusos morais e tal, que foram fazer psicologia para poder se curar. Né? Até eu converso muito com os professores, tal, né, os colegas, a gente fala essa coisa, né, de às vezes a gente tem que ter cuidado porque o aluno de psicologia pode ser um cliente, né, pode ser um paciente. Então, por isso, claro, na faculdade eles fazem terapia, né? Então os alunos têm que ter esse processo e tal, porque justamente passa por esse lado também da autocura, né? Exatamente. E aí, contando do seu TEDx, né? Se você puder, é claro que as pessoas podem assistir o seu TEDx, né? Sim. Ari Brito. Sim. Para ir lá, mas assim, você teve essa coisa da superação, você aplicou todas essas questões em você mesmo. Sim. Mas tem o lado positivo e o lado negativo disso, sabe? Porque, por exemplo, eu já fiz bastante essa autoanálise também, porque eu também tenho essa jornada do autoconhecimento, eu também tenho lá minha terapia, né? E assim... Mas é que você fez um processo de autossuperação lindo. Porque, por exemplo, as pessoas estão ouvindo aqui, aí se eu falo, né? Que eu falei lá no TEDx, né? Por exemplo, eu tenho língua presa. Então, se eu falar pluralidade ou inglês, aí as pessoas vão perceber. Caso contrário, não percebe. Por quê? Porque como eu vou me profissionalizando, nessa jornada de autoconhecimento, o que eu faço? O meu próprio vocabulário já evita falar problemas. Ou pluralidade. Porque senão as pessoas... Nossa, ele tem o R de Cebolinha. Então, eu faço já uma construção do meu discurso na minha fala, que evita isso. Então, as pessoas não percebem a língua presa. Aí, eu sou super tímido. Aí, eu trabalho com comunicação. Então, assim, essa minha introspecção, né, ou essa minha timidez, esse meu complexo, né, de inferioridade que eu tenho desde a infância, eu trabalho desde o momento que eu comecei essa jornada do autoconhecimento para buscar isso. Num primeiro momento, o efeito colateral foi a arrogância. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar isso, foi lá para cima, porque eu falei, não me valorizo, aí eu comecei a querer me valorizar demais, tal, até chegar num campo... meio termo que, assim, para mim, por exemplo, eu sempre falo, né, até nos treinamentos para executivos e tal, falo... A maior qualidade que um executivo tem, que um líder tem, é a humildade, só que é uma conquista. Se você vem com humildade, não é a mesma coisa que você conquistar a humildade. Então, tem um processo que você tem que se valorizar e depois entender essa equação para não estar lá no alto, não passar um líder arrogante, um líder prepotente, porque isso tem a ver com um dos preceitos da comunicação clara, que é uma competência da liderança. Então, no meu caso, o fato de ter sido, né, uma pessoa que ouvia, cala a boca, não fala, não sei o quê, me trouxe esses efeitos todos. Então, quando eu estou dando treinamento ou quando eu falo, por exemplo, num TEDx, por exemplo, são coisas que eu vivi, não é uma história de alguém que eu estou contando. Por exemplo, como eu contei agora há pouco de um treinando. Né? Então, assim, viver isso é importante porque às vezes as pessoas colocam em dúvida, por exemplo, tudo isso. Eu falo assim, eu fiz isso, eu sou modelo disso tudo que eu estou falando. Eu sei que pode, que é possível. É possível. Então, assim, para mim estudar, e claro, fui estudar, que nem eu, por exemplo, eu tive um pai com Parkinson, né? Com doença neurodegenerativa. Muitas vezes eu me pensei assim, poxa, por que eu fui fazer pós em neuropsicologia? Por exemplo, porque a neuropsicologia trabalhava bastante transtornos, Sim. Porque num determinado momento, eu vendo meu pai com Parkinson, eu fui fazer uma especialização para ver o que eu podia ajudar nele. Então, assim, a gente acaba indo estudar... Verdade. Entende? Para poder recuperar. Então, quando eu vejo, por exemplo, um médico, às vezes, muitas vezes eu vejo um médico que foi fazer medicina porque ele queria curar os pais. De novo, é aquela coisa da infância ali, da reflexão. Então, na prática, para mim, eu gosto de pensar que, assim, tudo que a gente busca de conhecimento
tem alguma coisa a ver com esse anterior, assim, tem a ver com não que no pensamento Freud, né, na psicanálise e tal, que tudo tem a ver com essa relação tal dos pais, das crianças e tal, mas na prática eu consigo imaginar que quanto mais conhecimento você tem, mais sucesso e mais autoridade você tem para poder falar sobre determinadas coisas. Para mim, essa busca de fazer uma porrada de pós-graduações, estudar pra caramba, tem a ver com essa minha insegurança. Ou seja, eu fui estudar porque eu era inseguro, eu não fui estudar porque eu sou nerd. Eu virei nerd porque eu era inseguro. E aí, então, a gente vê essa coisa do cérebro reativo funcionando com a gente mesmo. A gente pode fazer o positivo ou o negativo, aquela coisa, o que você vai fazer com o limão? Né? Morder ele amargo ou fazer uma limonada. No meu caso, eu fui estudar e estudo até hoje, então eu emendo uma após na outra e sempre estou pesquisando, escrevendo e compartilhando conhecimentos, o próprio, né, programa, tudo que eu faço, os podcasts que eu participo, para levar esse conhecimento e falar assim, olha, eu sou exemplo disso tudo que eu estou falando. Eu não estou falando porque eu li livros, né, a teoria é uma, a prática é outra, não. Eu aplico. Tanto é, Adriana, que se você chegar hoje e falar assim, vamos fazer um treinamento, por exemplo, mente milionária, pai rico, pai pobre e tal, eu não faço, porque eu não acredito. Você fala assim, você atende, para você ter uma ideia, eu não atendo individualmente. Eu sou neuropsicólogo, por exemplo, mas eu não atendo. Eu não tenho consultório, atendo individualmente. Por quê? Porque eu sou um multiplicador de conhecimento, eu sou um professor. No caso, hoje, professor universitário há 30 anos, ok. Mas, assim, eu tenho como propósito levar conhecimento para as pessoas e com esse conhecimento transformar. Então, eu gosto de pensar assim que, se fosse pensar no slogan, é pensamento e conhecimento, né, que transformam pessoas. É isso. A partir daí, o resto vem como resultado, como consequência. E eu acredito tanto nisso porque, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas você é psicóloga, você está sofrendo por isso? Eu falo, gente, é exatamente o contrário. Na verdade, a gente acaba, por ter sofrido tantas coisas, você tem uma empatia diferente, você entende, você está num lugar que você consegue compreender e ajudar as pessoas, que é muito diferente de quem nunca vivenciou. Então, mas isso tem a ver com aquilo que eu falei dessa jornada da humildade. Porque assim, você só vai conseguir ter a leitura efetivamente das coisas que acontecem ao teu redor quando você tiver a humildade de entender que você é observador dessas realidades, você pode sentir empatia por essas realidades, mas a tua vida é diferente daquela pessoa. E isso é um exercício de humildade que a gente tem que fazer diariamente, porque todas as vezes que eu vou dar aula, que nem esse ano eu fui patrono, né, de uma turma que se formou, aí eu fiquei imaginando, poxa, a turma vai levar meu nome, que bacana, tal, eu fiz aula inaugural do curso de psicologia, sabe? Coisas que em tese a gente está sendo homenageado, aí a gente começa a inflar o ego. Aí eu fico assim, eu fui escolhido patrono justamente porque eu não influo ego. Eu fui dar aula inaugural lá no curso justamente porque eu não influo. Então, assim, se você começar a inflar o ego, aí você cai de novo na armadilha. Então, é um exercício diário de autorregulação. Então, não é uma coisa assim de autoconsciência. Autoconsciência. Porque a gente acha assim que, agora eu alcancei a autoconsciência, eu tô lá, né, admirando tudo, agora eu sei tudo e tal. Não, é todo dia, cada livro novo que você lê, cada artigo novo, cada vídeo, cada áudio que você ouve, aí você fica assim, poxa, que bacana. Então, às vezes eu estou assistindo uma palestra, vou assistir um vídeo seu, ou de algum amigo, e aí você fala assim, nossa, o que você está fazendo aqui? Poxa, eu vou dar palestra, eu fui em Salvador lá no TEDx. Poxa, tinha outras 10, 15 pessoas dando palestras, eu podia ficar no café, esperar o horário da minha palestra. Eu fiquei na plateia e assisti as 10 palestras. E depois assisti os vídeos lá no canal do TED deles todos e assisti tantos outros, porque assim, se eu for dar uma palestra no TED ou no Festap, né, em eventos importantes, e não entender que se eu tô lá é uma oportunidade também de aprender com as pessoas que estão lá, provavelmente o ano que vem eu não vou estar lá, né? Assim, você desaparece muito rapidamente, porque às vezes a gente fica com a ideia de que sucesso é um objetivo. E aí, de novo, Seligman, né? Eu penso que o objetivo da nossa vida é qualidade de vida, né? E não sucesso. O sucesso, ele está dentro de um pacote que é você ter qualidade de vida. E até já vi pessoas que têm um poder aquisitivo, têm um patrimônio incrível, indo nos treinamentos e estão super tristes, com depressão, tal, com a família toda fragmentada. Eu fico pensando assim, será que essa pessoa, né, que a gente até brinca, né, essa pessoa é tão pobre que só tem dinheiro?
né? É um pouco disso. Então, assim, dinheiro é importante? Claro que sim. Patrimônio é importante? Claro. Investimentos, tal, tudo isso é importante? Porque sim. também, quando você não tem, também é horrível. É horrível. Então, assim, dinheiro traz felicidade? Não, compra, né? Que o pessoal brinca. Só que, assim, a gente tem que ver qual é a sua régua. Então, quando você busca a saúde como um todo, né? E a Organização Mundial da Saúde, né, contempla 7 saúdes, né? Então, assim, quando você pega a tua saúde espiritual, intelectual, né, familiar, social, além da física e da mental, aí a financeira, ou seja, todas essas saúdes, aí você fala assim, agora eu sou saudável. Então, assim, não é jogar dinheiro fora, não valorizar o dinheiro, mas precisa entender que ele está dentro de um pacote maior. Porque no final das contas, e aí eu gosto muito de pensar que tem pessoas que trabalham o dia inteiro, e eu ouço isso, trabalham o dia inteiro para poder oferecer o melhor para os meus filhos, e na verdade o que os filhos queriam é que aquele pai estivesse brincando com eles naquele horário. E eles trabalham 24 horas e não viram os filhos crescerem, que é o que eu mais ouço no mundo empresarial. As pessoas reclamando que não tiveram tempo para viver as suas vidas por completo. Bom, aí você fala isso, vai fazendo associações no meu cérebro, né? Porque tem um artigo que eu li ontem, que é das crianças que estão sofrendo muito emocionalmente, porque elas não estão se sentindo vistas. Porque de tanto que os pais estão... Olhando para né? fora. E estão olhando no celular. Sim. Então, os pais estão sempre no celular e não estão dando atenção, não estão presentes, não estão inteiros. Por isso, e as mindfulness... consequências que estão causando nas crianças. Sim. Para mim, como eu falei, né, a gente está vivendo uma pandemia nova pós a pandemia de Covid, que é a pandemia da invisibilidade. Porque, assim, as pessoas que ficaram confinadas, elas tinham a oportunidade de viver em atenção plena e enxergar as coisas que estavam dentro de casa e as pessoas que estavam dentro de casa. E muitas vezes as pessoas foram para o home office, eu vejo isso muito lá na BRH, a gente discute essas questões com os profissionais de RH, porque o que está acontecendo é que essas pessoas que estavam no home office estavam em casa olhando para o escritório. Só que elas estavam fisicamente. Só que os filhos dessas e a família dessas pessoas estavam vendo essas pessoas fisicamente, só que sem atenção, porque a atenção estava no escritório. E essas pessoas que voltaram para o trabalho no escritório ou que continuaram no home office não vão perceber isso, só que a família percebe. Então, a gente está criando uma geração de invisíveis. O Harari falou, né, que a gente está criando uma geração de inúteis. O Ari Brito fala, nós estamos criando uma geração de invisíveis, porque a tecnologia, e aí se a gente for pensar nos smartphones, smart TV e tal, toda essa parte de streaming, né, agora com 5G, ajuda, mas na verdade a atitude não tem nada a ver com tecnologia. Então, assim, eu posso ficar no home office, eu dava aula na pandemia, por exemplo, na frente do computador. Terminava a aula, fechava o computador e ia brincar com a minha filha. Então, assim, a minha filha queria... E aí, quando uma criança fala para um adulto assim, papai, vamos brincar? Mamãe, vamos brincar? O que essa criança está falando é assim, me enxerga. Porque o brincar é o verbo que ela usa sempre. Mas ela assim, papai, olha, eu tô aqui, me vê. E aí, então, se os adultos não viram que as crianças queriam brincar, essas crianças vão virar adolescentes depressivos, com burnout, com crise de ansiedade, porque, basicamente, eu sempre falo, né, ansiedade não é um excesso de futuro, como a gente costuma dizer. Ansiedade são pessoas fugindo do presente. E aí elas ficam olhando lá na frente porque elas não estão conseguindo ter coragem de encarar o presente delas. E a depressão é uma sensação de quem não gosta do que está vivendo. Odeia a realidade. Odeia a realidade. E isso que você falou é bem verdade, porque tem os artigos também falando da questão das pessoas, dos adolescentes, né, do aumento de suicídio nos adolescentes, que tem a ver, se você começa na infância, ele não foi enxergado, e aí ele vai para a adolescência, ele vai ficar deprimido. O que a pandemia trouxe, principalmente o confinamento, e quem estava em home office foi a principal vítima, né, a família deles, porque acabou levantando esse problema que já era anterior. Então, assim, a invisibilidade já estava acontecendo, mas acontecia assim, meu pai trabalhou a vida inteira e não olhou para mim. Então eu tenho um monte de problemas, vou lá fazer minha terapia e tal, e tá tudo certo. Agora, quando meu pai falava que não tinha tempo para mim porque ele estava no escritório, eu entendia. Meu pai estava do meu lado, estava na minha casa, eu via que ele não estava fazendo absolutamente nada, porque a criança não é boba, vê lá que o pai tá lá praticamente rindo com um colega de trabalho ou fazendo alguma coisa desse tipo, ou digitando uma coisa que era insignificante para aquela criança, talvez para o pai até fosse importante, e aí essa criança ou adolescente fala assim, meu pai tá nem aí para mim. E aí o que aconteceu, principalmente nessa faixa 14+, né, que aí foi onde aumentou mais 14 a 29, porque justamente foi a geração que encarou o home office fora do home office.
E aí, então, a gente precisa olhar como profissional de RH, como gestores, o que a gente pode fazer. Porque se eu for pensar como CEO da minha empresa, eu não tenho que olhar para a família do meu colaborador, mas se eu for um líder humano, eu preciso ter esse olhar, porque esse colaborador que tiver a perda de uma criança, por exemplo, porque ela tirou a própria vida por causa dessa invisibilidade, esse colaborador vai surtar e ele não vai ser produtivo. Então, eu preciso entender que o home office trouxe consequências para os colaboradores, mas as consequências maiores foram para os arredores desses colaboradores. E aí, se você pegar um pai e uma mãe que estavam em home office, os dois trabalhavam. Essa criança ficou praticamente invisível, literalmente. E aí, ia na escola, ela era uma letrinha num Zoom ou num Moodle qualquer, e aí, claro que reforçou a invisibilidade. Em outras palavras, a gente tem, nesse momento, uma geração de invisíveis que, se a gente não tratar, de novo, é aquela coisa que eu falei do luto. Como que eu trato a invisibilidade de uma criança, de um adolescente? Dando reconhecimento, fazendo ela se tornar visível, não comprando presentes. Eu preciso fazer com que ela interaja. De novo, o cérebro aprende pelas experiências, né? Então, essas trocas de experiências que essas crianças tiverem a partir de agora vão dar efeitos positivos ou negativos dependendo de como a família encara isso. E assim, a responsabilidade é do pai que está lá todo suado, que estava no home office, ou da mãe e tal. Sim, nós precisamos entender, e eu como educador, muitas vezes essa responsabilidade é tentada terceirizar para as escolas, e na prática, assim, escola é eu ensinando para quem está lá. Então, assim, a escola também tem uma responsabilidade no sentido de tornar esses alunos visíveis, não números, mas a primeira responsabilidade é dentro de casa. Se você trabalhou, se você está nos ouvindo aqui assistindo agora, e você trabalhou no home office, e você tem filhos pequenos ou adolescentes, dá uma olhadinha para ver se seu filho não está invisível, porque provavelmente ele já está com dependência química, já está com depressão, está com algum problema maior, e você só vai saber na hora que acontecer alguma fatalidade. Na hora que a coisa já está difícil. Até na formação dele, né? Porque quando você mencionou o Harari e da questão dos inúteis, né? O que eu entendo também dos inúteis é que as pessoas não vão ter trabalho, né? Sim. Elas não vão ter trabalho também. Sim. E que é uma coisa que está acontecendo agora, né? Que é a inteligência artificial, os robôs e tal. Que eu vi que o Elon Musk lá pediu uma... Sim. Uma lista para dar um stand-by nisso, né? Para poder... Porque isso é acelerar, né? São 300 milhões de empregos. Isso só na Europa, né? Me parece. Agora imagina a ansiedade que isso causa. Porque assim, eu penso... Vamos pensar no litoral, Santos, tem o Porto Santos. Você tinha 30 mil estivadores que de um dia para outro perderam emprego por causa de um port trainer. Na hora que tinha sacos que foram embarcados em container, e aí uma máquina carrega o container, você tem, de repente, uma cidade inteira, Macaé no Rio, a mesma coisa e tal, mas você pega cidades que, por causa de mudança, né, de economia, de tecnologia mudou mesmo. tudo. Aí você imagina, por exemplo, uma população inteira, né, de um país ou de um planeta sofrer isso, né, por causa de inclusão de tecnologias. Então, não é nem questão de impedimento dessas tecnologias, porque, claro, quando você tem até o Harari para dar o exemplo do Ari falando da invisibilidade, mas pegar esse lado do Harari, que é assim, a gente tem uma condição, e aí pega lá Bauman da condição humana, né? Mas assim, a gente tem uma condição humana que ela é feita para relacionamento, para relacional. No momento que a gente tem hoje uma sociedade de uma ditadura da produtividade, as nossas principais relações são relacionadas à produtividade. Eu, por exemplo, tenho os meus melhores amigos ou estudando ou trabalhando, né? Então, assim, tanto de um lado como de outro, a gente está ligado à produtividade. E essa nova forma de enxergar, através da inteligência artificial e a robotização, é que a gente vai viver uma próxima sociedade onde a produtividade não é o mais importante. Por isso que a autorrealização é tão importante. Porque se a pessoa entender que ela é o emprego dela, ela muito provavelmente vai sofrer mais do que aquela pessoa que fala assim, eu sou quem eu sou. Não importa o que eu faça. Agora, as pessoas hoje estão mais preocupadas com o que elas fazem do que com quem elas são. Se a gente pegar lá a Harvard Business Review e colocou quais são as principais competências do século XXI, antes até de ChatGPT, antes de robotização, quais são essas competências que eles pontuaram? Criatividade, pensamento crítico e comunicação clara. Veja, inteligência emocional. Inteligência emocional. Pensamento crítico é uma coisa que não é um robô que vai dar.
Porque você tem que saber fazer pensamento complexo. Criatividade é a mesma coisa, inteligência emocional, quer dizer, você vai falar assim, poxa, agora como a gente já desenvolveu o sistema límbico e tal, a gente já consegue fazer com que o computador sinta emoções, aí o robô vai sentir emoções e tal. Tá, mas e o pensamento crítico? E a criatividade, que é aquela coisa assim de pegar de repente um clipe e transformar num coração. Tipo, o robô vai fazer sempre aquele clipe. Aí, de repente, dá uma nova função, e aí, então, a gente está falando de inovação de criatividade, é um preset que ultrapassa as máquinas. Então, eu tenho que entender qual é a minha função a partir do momento que as atividades de reprodução, as atividades que a gente chamaria de commodities, vão ser substituídas por robôs. E aí, então, eu pergunto para você que está nos ouvindo, você é um commodity? Ou você tem algum valor? E aí entender esse teu valor. No momento que eu estou aqui contigo conversando, eu fico pensando, poxa, eu sou mais um professor universitário? Não. Ou eu sou um professor diferente? Por que, Claro. que as pessoas me chamam para dar palestra? Por que, que eu viajo e tal? Porque talvez, nesse momento, eu não seja só um professor universitário. Agora, vai ter o robô dando aula nas faculdades? Vai. Só que nós temos um problema no Brasil, que é um problema educacional também, né? Sim. Porque a gente... educação que começa até dentro de casa, sabe? Vai estudar e trabalhar para ser alguém na vida. Ou seja, a gente está dentro dessa ditadura que começa dentro de casa de as escolas prepararem mão de obra. Então, assim, como a gente está num processo de indústria, né, de produção, na hora que a gente entra para a era dos serviços, e aí na hora que a gente entra na era da volatilidade, né, como o Harari traz, aí fica complicado esse homo sapiens, né? Tipo, como que eu vou proceder a partir de agora? Então, assim, se for imaginar nosso papo, né, desde tudo que a gente conversou, essa coisa da dopamina, né, de como que é o cérebro, e agora a gente está indo um pouco para a sociologia, se a gente for pensar friamente, passa tudo pelo cérebro, passa tudo pelo autoconhecimento de como eu conseguir me sustentar do jeito que eu sou e conseguir oferecer um valor para a sociedade. E aí não é o que você faz, mas é quem você é. A gente precisa trocar, dar esse clique, aí de novo, Condição Humana de Bauman aborda essa questão, Pierre Levy, vários autores, mas assim, a gente precisa virar essa chave. A gente, que eu falo, você, cada um individualmente. Aí depois a sociedade muda quando o indivíduo muda. Porque de verdade, enquanto você estiver preocupado, nos ouvindo, pensando assim, o que isso aí que vocês estão falando vai ajudar o teu emprego melhor, esse é o problema. Porque efetivamente o emprego vai acabar mesmo, isso já está com os dias contados. Você quer deixar alguma mensagem para final? Olha, para ser coerente com tudo isso que eu falei, respira. Ah, muito legal, muito bom. Respira. Tudo é respiração. Então, assim, de novo, né? Neurociência é respiração. Né? Eu vou querer fazer hipnose, fazer transe, fazer isso. Isso Respira. Tudo é segundo plano. Porque se você não respirar... E se você respirar, não precisa nem fazer tudo isso. Eu digo até, claro que os psicólogos, né, os profissionais vão me xingar aqui, né, vou ter uns haters, mas a verdade é que você não precisaria terapia se você conseguisse trabalhar por conta própria a sua respiração e a sua qualidade de vida. Agora, claro que não é todo mundo que consegue, e aí vai buscar ajuda profissional, que é fundamental. Eu sou de uma época que ir no psicólogo era coisa de louco, né? Psiquiatra, então, nem se fala, né? Era para internar e fazer lobotomia. Hoje, a gente sabe o quanto é importante procurar ajuda profissional para resultados. Então, assim, da mesma forma que você vai no manicure, vai na cabeleireira, vai no psicólogo. Ajuda profissional nessa área de saúde mental, das tuas emoções, é super importante. Né? Deixar, e aqui eu não estou fazendo puxa-saquismo da profissão nem nada, mas, assim, é importante isso. Porque, veja, não adianta você fazer a unha, cortar o cabelo se você tiver com a autoestima baixa. Né? Por melhor cabeleireiro que você tenha, por melhor, né, personal trainer que você tenha, se você não conseguir olhar para dentro, né, e continuar com a tua ansiedade fugindo lá para o futuro, ou com as tuas angústias fugindo lá para o passado, quando o teu passado era bom, você vai continuar sofrendo. Muito bom. Eu adorei falar com você. Eu também. Poxa, obrigado. Muito legal. Muito obrigada por todos esses ensinamentos que você compartilhou com a gente, de tantos anos de esforço e dedicação que você teve. Sim. Aquele menino gago, língua presa e tímido, né, que você ouviu lá no TEDx, você falou, tá aqui também agora, né, tá podendo falar, né, para tanta gente bacana, tá? E principalmente você usando a sua plataforma, usando, né, exatamente o teu propósito, né, porque eu acho que é muito legal isso, não querendo me alongar, mas assim, quando a gente encontra pessoas com o mesmo propósito, e aí tem essa afinidade, essa empatia, nossa, a gente vai longe. Muito legal. Muito obrigada, prazer. Gratidão. Gente, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Espero vocês no próximo podcast Descompressão Corporativa. Muito obrigada.